Porque o Senhor, Ele usa os pregadores, Ele usa as pessoas, mas quem fala é Ele. Eu também estou aqui, não apenas para ser uma ferramenta de Deus para a sua vida, mas também para ouvir o que Deus Ele vai falar comigo. Então quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, você abrir os seus ouvidos espirituais para receber do Senhor e ser uma terra boa, a qual recebe a boa semente e faz com que ela venha a crescer. Porque eu vejo muitas pessoas com a Bíblia aberta dentro do carro, muitas pessoas com a Bíblia aberta dentro de casa, e elas têm muitas vezes uma mentalidade achando que aquilo vai trazer proteção. Deixa eu te dizer algo, a palavra do Senhor sim carrega um poder muito grande, mas esse poder só vai ter efeito na nossa vida quando nós ouvimos e colocamos em prática. Quando nós ouvimos e colocamos em prática, aí sim, a proteção de Deus está sobre a nossa vida. Mas se você desprezar a palavra de Deus, aquilo que Deus Ele tem para a sua vida não chegará até você. Então nós só conseguimos tomar posse quando verdadeiramente nós somos uma boa terra que recebe e coloca em prática aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, João capítulo 3, versículo 16, uma palavra bem conhecida, uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, uma palavra carregada de poder, para que nós viemos a viver como Deus Ele quer que nós viemos a viver. João capítulo 3, versículo 16, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Os irmãos podem se assentar. Que palavra maravilhosa aqui, palavra tremenda. Quando nós pegamos essa palavra aqui, nós podemos ver um pouco da demonstração de amor de Deus para com as nossas vidas. Mas Deus Ele não demonstra o seu amor apenas com palavras, mas também com a atitude de enviar Jesus Cristo para se entregar no nosso lugar. E uma das coisas que nós precisamos compreender é o que Deus Ele quer falar com as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus Ele vai falar com a gente através da palavra, Deus vai falar através de sonhos, visões, revelações, coisas que acontecem. E muitas vezes nós não conseguimos compreender a forma a qual Deus está falando conosco. Deus está sempre falando, mas o grande problema é que nós não conseguimos entender a Deus. Às vezes é até fácil ouvir a Deus, mas às vezes o difícil é a gente entender a Deus. Toda pessoa, quando está começando a se aproximar de Deus, ela começa a ler as Escrituras e ela diz assim: eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Porque não basta apenas a gente ler se a gente não entender. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzir a entender a vontade dEle, para que nós viemos a viver os propósitos do Senhor em nossa vida, que são bons, perfeitos e agradáveis. E olha só, quando a palavra do Senhor vai dizer aqui, logo no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos compreender o que o Senhor estava querendo falar com isso. Porque quando Deus estava falando que amou o mundo de tal maneira, Deus Ele não estava se referindo às coisas desse mundo. Veja só, Deus não estava se referindo às grandes construções a qual os homens fazem. Deus não estava se referindo aos grandes prédios, às casas bonitas. Deus não estava se referindo aos meios de transporte, às coisas a qual os homens fizeram, não. Deus não estava se referindo aos objetos, às riquezas terrenas. Deus não estava se referindo aos ouros, às pratas, seja mais o que for, talvez as vestes bonitas, não. Aqui, quando a palavra do Senhor está falando que Deus amou o mundo, Ele estava se referindo à sua criação, a qual nós somos a criação de Deus. Deus Ele nos criou, Deus Ele nos fez,
E aqui quando ele fala que amou o mundo de tal maneira, ele estava se referindo a nós, a eu e a você. Que Deus amou você de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que se você crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse mundo ele estava se referindo às pessoas, porque são as pessoas a qual vão crer, e aqueles que creem serão salvas, aqueles que creem irão se arrepender dos seus pecados, vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão receber a vida de Deus sobre elas, serão transformadas. Então quando Deus ele fala desse amor grandioso e tremendo de enviar o seu único Filho, ele estava falando de você, que ele te amou de tal maneira, que enviou o seu único Filho, que ele amou a ti de tal maneira, que o seu único Filho se entregou naquela cruz, para que os teus pecados viessem a ser perdoados, viessem a ser jogados no mar do esquecimento, e a partir dali tu deixasse de ser apenas uma criatura, e viesse a se tornar filho e filha de Deus de forma espiritual. Então aqui carrega algo tremendo, uma revelação de Deus. Mas aí quando você vai lá para 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E daí alguém que não entende, ela vai dizer assim: como pode? A Bíblia está se contradizendo, porque primeiro diz que Deus amou o mundo, e depois vai dizer que nós não devemos amar ao mundo. Nós precisamos ter a compreensão do que Deus estava querendo falar. Primeiro, que Deus estava querendo falar de nós, da criação dele, de eu e você. E aqui quando nós pegamos essa passagem, Deus não estava se referindo a pessoas, Deus estava se referindo às coisas desse mundo, estava se referindo aos objetos, às riquezas terrenas dessa terra. Então nós precisamos, a primeira coisa é compreender o que Deus está querendo falar com a gente, o que Deus está querendo nos mostrar, ter a revelação do Espírito sobre as nossas vidas, para viver o que o Senhor ele quer que nós viemos a viver. Quando Deus ele diz que amou o mundo de tal maneira, estava se referindo a pessoas, mas quando a palavra do Senhor diz não ameis o mundo, está se referindo às coisas desse mundo. Quem está entendendo diz amém. Aleluias. E quando nós lemos lá em João capítulo 13, versículo 34, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa maneira tenhais amor uns com os outros. Veja só que interessante isso. Você já parou para pensar como Jesus ele nos amou? Você já parou para pensar na profundidade a qual ele teve em demonstrar amor para mim e para você? Jesus ele deixou o seu reino de glória, veio a essa terra, se fez homem, foi humilhado, chicoteado, crucificado por mim e por você. Ou seja, o amor de Jesus foi tão grande a ponto dele entregar a sua própria vida por você. E aqui Jesus ele vai dizer que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O Senhor está dizendo: ei, ame ao seu irmão, ame aquele a qual está ao seu lado, ame um aos outros da mesma maneira que eu vos amei, a ponto de ter me entregado por vocês. É um amor muito profundo, é algo muito grandioso, um mandamento a qual Jesus ele deixou para as nossas vidas, que nós devemos parar e refletir: será que eu estou amando da mesma maneira que Deus ele me amou? Será que eu estou amando meu pai, minha mãe, os meus irmãos, os meus parentes, aqueles que estão ao meu lado, os irmãos da igreja, como Jesus ele
me amou? Será que eu estou perdoando como Jesus me perdoou? Será que eu estou tendo misericórdia como Jesus, Ele teve misericórdia de mim? Sabe, isso é profundo demais para as nossas vidas. Quando nós começamos a compreender o que Jesus Ele fez por nós e o que nós estamos fazendo por Ele. Porque amar ao próximo é você fazer algo por Cristo. Amar ao próximo é você amar aquele que Ele amou primeiro. Amar o seu irmão é você amar aquele a qual Jesus Ele também ama de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito poderosa. Amar como Ele nos amou. Amar aquele a qual o Senhor nos amou. Porque Ele nos amou primeiro e porque também Ele ama as outras pessoas. Isso é muito interessante e muito profundo quando nós começamos a compreender isso. Sabe por quê? Porque desde o princípio o mundo inteiro estava aprofundado no pecado. Quando nós pegamos os dias de hoje, nós vemos que a imoralidade tem aumentado, a ganância, a injustiça, a cobiça, a vaidade, tem aumentado muito o pecado. A palavra do Senhor diz que por se esfriar o amor, a iniquidade de muitos aumentaria. Então nós precisamos compreender que sim, nós vivemos no meio de um mundo a qual as pessoas elas vivem debaixo do pecado, debaixo do erro, debaixo de muitas coisas que não agradam ao Senhor. Agora imagine Deus vendo tudo isso, Deus vendo que todos estavam corrompidos, que todos estavam mergulhados na imundícia do pecado. Jesus Ele vai olhar para as pessoas, Deus vai olhar para as pessoas, mas não vai rejeitar as pessoas, não vai apontar o dedo para o pecado das pessoas, não. Jesus vai amar da mesma maneira profunda e grandiosa, a ponto de dar a si mesmo por nós falhos pecadores. Então veja só que o Senhor está nos ensinando que Ele não nos amou pelo que nós fazemos, que Ele não nos amou por nós sermos santos ou por deixarmos de sermos santos. Ele nos amou porque foi Ele quem que nos criou. Ele nos amou porque foi Ele quem que nos fez. E da mesma forma tem que ser com o teu irmão. Não importa se o teu irmão pecou, não importa se o teu irmão errou, não importa se o teu irmão fez coisas ruins, terríveis, você precisa amá-lo como Cristo ama. Eu quero que você compreenda o que eu vou falar nessa noite. Compreenda a visão de Deus para com as nossas vidas. Porque muitas pessoas elas não conseguem amar ao próximo porque não conseguem ver como Deus ela vê. Muitos estão pensando assim, mas Deus abomina o pecado. Claro que Deus abomina. Mas quando Deus demonstrou o seu grande amor, Ele não estava olhando para o pecado. Porque se Ele tivesse olhado para o pecado, todos nós teríamos sido destruídos por Deus. Deus olhou para a nossa alma. Deus olhou para nós com amor e uma compaixão tão grande, a ponto de dar uma nova oportunidade para a gente deixarmos de ser escravos do pecado, para a gente deixar de ser uma criatura e se tornar filhos de Deus. Veja só, o mundo estava completamente em pecado e ainda está, mas Deus não amou o mundo por causa do pecado, porque Deus abomina o pecado. Deus Ele odeia o pecado. Deus Ele não aceita o pecado. Deus Ele tem nojo do pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador e Ele chama o pecador para o arrependimento, para a mudança de vida. Então toda pessoa a qual Jesus ela chama não é porque a pessoa é perfeita, mas é porque Deus quer transformar e mudar e fazer uma pessoa melhor. Porque Deus, Ele sabe que a pessoa só é mal por aquilo que ela carrega, mas no momento que deixar de carregar aquilo que é mal, se torna imagem e semelhança de Deus, sem pecado.
Então, quando Deus ele nos ama, Ele está nos dando uma nova oportunidade de nós vivermos uma vida na presença dEle, porque o pecado vai nos afastar da presença, o pecado ele vai nos matar, e Deus odeia o pecado. Deus jamais vai amar o pecado. Deus ele jamais vai aceitar o pecado a qual nós cometemos. Deus ele não passa a mão por cima dos nossos pecados e ocultas ele, não. O Senhor ele nos chamou porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós sejamos libertos disso, porque Ele quer que nós venhamos a viver uma vida de santificação na presença dEle. Então essa é a visão de Deus, essa é a visão do Senhor. Ele nos ama, mas Ele não aceita o pecado, Ele não aceita os erros. Então não adianta a gente dizer assim, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas se nós não nos convertermos e abandonarmos o pecado, a justiça de Deus virá sobre a nossa vida, e não teremos parte com o Senhor. Então o que Deus ele nos ensina aqui, que da mesma forma que Jesus ele nos amou, Ele quer que nós viemos amar até mesmo os piores pecadores, amar até mesmo aqueles que fazem coisas muito erradas e coisas muito terríveis, porque quando amamos, demonstramos que Deus está em nossa vida, porque Deus, Ele é amor. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Se o teu inimigo estiver com fome, dê de beber. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, faça diferente para não se tornar igual, porque toda pessoa que peca e você vai lá e imita o pecado, ou tenta se vingar daquilo, você se torna semelhante àquela pessoa. E aqui Jesus estava ensinando, ei, se o teu inimigo estiver precisando, então vá e demonstre o seu amor, até mesmo para aquele que é seu inimigo. A gente precisa ver que essa é a visão de Deus, essa é a visão de Deus, que nós viemos a ser diferentes, que nós viemos a fazer a diferença como Jesus ele fez. Jesus ele não desprezou as pessoas, Jesus ele curou os pecadores, curou aqueles que estavam enfermos, Jesus fez milagres, maravilhas com todo aquele a qual se achegou até Ele. E da mesma forma nós precisamos fazer, amar e cuidar, respeitar, fazer a diferença, ser a luz. Jesus ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele jamais vai aceitar o pecado. Jesus ele jamais vai fazer parte do pecado. Jesus ele viveu em meio aos pecadores, mas não pecou. E o que o Senhor ele quer nos ensinar é que mesmo nós vivendo em meio a pecadores, mesmo que nós viemos a viver em meio às pessoas más, nós não podemos pecar. Nós não podemos fazer o que é mal, porque nós fomos chamados para ser a diferença. Veja só, Samuel ele cresceu no meio de um povo idólatra, no meio de um povo mau. Ele trabalhou no templo junto com os filhos de Eli, que não honravam as ofertas, não honravam a Deus, eram imorais. Mas Samuel não se contaminou com isso, ele era diferente, ele fazia a diferença. Nós vemos também Daniel, que não se contaminou com as iguarias do rei, um povo a qual vivia debaixo da idolatria, debaixo do pecado, mas ele era diferente, não se contaminava com aquilo a qual era errado. Nós vivemos em meio de coisas más, nós vivemos em meio de pessoas más, nós vivemos em meio do pecado,
pecado, em todo canto há pecado, em todo canto há imundícias, mas nós não podemos nos contaminar com essas coisas, nós não podemos fazer parte com essas coisas, nós precisamos desprezar isso, nós precisamos renunciar isso, nós precisamos se afastar dessas coisas ruins. Olha só o que Deus está querendo falar para nós. Você vai viver com pessoas que estão debaixo do pecado, você vai viver com pessoas a qual não respeitam a Deus, a qual não honram a Deus, mas você não deve desprezar essas pessoas, você deve amá-las da mesma maneira, mas não pode viver da mesma forma que vive, não pode se contaminar com essas coisas. Então veja só, o que nós devemos fazer é amar a todos, até os nossos inimigos, mas não fazer parte das coisas erradas que eles fazem. Talvez se teu colega lá do serviço está sendo injusto, você deve amá-lo, mas não cair na mesma injustiça, não fazer a mesma coisa que ele faz. Talvez se alguém fala palavrão ou conta mentiras, você deve amar essa pessoa, mas você não deve fazer o que ela faz. E assim foi que Jesus, ele fez nessa terra, ele amou a todos, mas não se contaminou com o pecado, porque se nós somos de Deus, tudo que Deus ama nós vamos amar, mas tudo que Deus rejeita nós também vamos rejeitar. O que eu quero falar para você nessa noite, que você precisa aprender a amar o que Deus ama, mas a odiar o que Deus ele odeia. Você precisa amar ao seu irmão, você precisa amar o pecador, porque Deus também o ama, mas você precisa odiar e abominar o pecado, porque o Senhor também abomina e odeia o pecado. E quando nós temos essa mentalidade do Senhor para a nossa vida, nós somos transformados. Você deve rejeitar e odiar, tirar da sua vida, ter nojo de tudo aquilo que o Senhor também despreza, de tudo aquilo que o Senhor não aceita. Você precisa viver como Jesus ele vivia, aprender com o Mestre, com o Senhor dos Senhores. Hoje nós vemos muitas pessoas ensinando, muitas pessoas falando, muitas pessoas mostrando, mas o maior professor é o Espírito Santo de Deus. O maior guia para as nossas vidas, o maior líder é Jesus Cristo, e é Ele quem que nós devemos seguir, é Ele quem que nós devemos obedecer. Sabe, se você odiar o seu irmão, você vai estar odiando aquele a qual Deus ele ama. Mas se você amar o seu irmão, você vai estar amando a quem Deus ele também ama. E quando você aceita o pecado a qual alguém está fazendo, você acaba fazendo parte daquele pecado. Então nós precisamos tomar um grande cuidado para não confundir amor com fazer parte do pecado, porque há pessoas que às vezes estão encobrindo o pecado dos outros, achando que estão amando, mas às vezes estão fazendo parte do pecado, estão amando aquilo que Deus não ama, que é errado. Então nós precisamos aprender a diferenciar o que é amar ao próximo e o que é não fazer parte do erro do próximo. Aprender a diferenciar, amar o que Deus ama e aquilo a qual Deus ele não ama. 1 João capítulo 1 versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andamos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o mal. Ter comunhão com Jesus é viver na luz. Ter comunhão com Jesus
é viver em santidade. Ter comunhão com Jesus é amar o que Jesus ama e desprezar o que Jesus despreza. Ter comunhão com Jesus é viver como Jesus, ele vivia. Aprender com ele, viver com ele, ser cheio da presença dele. Nós precisamos entender e mudar algo na nossa vida. Que nós não podemos amar o que nós queremos amar. Que nós não podemos, talvez, odiar o que nós queremos odiar. Porque há pessoas que pensam assim: eu amo aquele irmão, eu gosto dele porque ele me trata com respeito, mas eu odeio aquele lá porque ele falou mentira de mim. Muitas vezes nós estamos amando quem nós queremos e odiando quem nós queremos, e não pode ser assim. Nós precisamos amar quem Deus ele ama e odiar o que Deus ele odeia. Como Cristo nos amou, como Cristo se entregou por nós. Sabe, muitas pessoas elas estão amando aquilo que Deus não ama. As riquezas dessa terra não têm valor nenhum para Deus, são traças, são imundícia. E muitas vezes as pessoas estão amando ao dinheiro que Deus não ama. Muitas vezes as pessoas estão amando as riquezas, as casas, os veículos, a qual Deus não ama. Muitos estão amando de uma forma a qual Deus não se agrada. Muitas pessoas, até hoje, nós vemos essa coisa aí dessas bonecas. Pessoas amando bonecas a qual Deus não ama. Pessoas amando a isso que eles chamam de bebê reborn, acho que é isso. Que coisa, né? Pessoas amando aquilo que Deus não ama. E muitas vezes odiando as pessoas a qual Deus ama elas. Nós precisamos ter essa mentalidade de Deus e viver como Deus ele quer que a gente viva. Porque às vezes estão amando mais objetos do que as pessoas. Às vezes amando mais animais do que as pessoas. Nós devemos cuidar sim de todos os animais, devemos tratar bem, porque foi Deus quem criou. Mas um ser humano tem muito mais valor do que as coisas. Às vezes pessoas se magoando por causa de um acidente que deu no trânsito, um arranhãozinho, algo tão pequeno, amando mais o seu veículo do que ao próximo, amando mais as coisas do que as pessoas, ou seja, estão invertendo as coisas, amando aquilo que Deus não ama e deixando de amar o que Deus ele ama. Quando Jesus ele vai entrar no pátio do templo da igreja, Jesus ele vai pegar um chicote na mão e Jesus ele vai ficar indignado, porque na igreja, no templo, é lugar de adorar ao Senhor, de exaltar, de ter honra a Ele. Mas ali havia pessoas que estavam fazendo a igreja um mercado, estavam vendendo coisas, estavam vendendo animais, trocando dinheiro. E veja só, Jesus ele vai ficar indignado com aquilo, porque estavam desonrando a Deus, estavam desonrando aquilo que era sagrado. E Jesus ele vai pegar aquele chicote não para bater nas pessoas, mas para tocar os animais daquele lugar, para demonstrar autoridade. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele tirou as pessoas daquele lugar. Jesus ele não bateu em ninguém, Jesus ele não feriu ninguém, porque ele amava as pessoas. Mas ele pegou as mesas dos cambistas, pegou a mesa daqueles que estavam fazendo a casa de oração, o mercado, e virou aquelas mesas, virou o dinheiro no chão, porque eles estavam desprezando Deus. E veja só, Jesus ele amava as pessoas, mas ele desprezava, ele abominava a desonra para com Deus, ele abominava a falta de respeito para com aquilo que era santo, ele abominava aquilo que era pecado. Essa era a visão de Jesus Cristo. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, honrava a Deus sobre todas as coisas.
mas desprezava aquilo que não honrava a Deus, desprezava aquilo que não era do agrado do Senhor. Ele ficou indignado com a profanação do templo, ficou indignado com aquele pecado. E da mesma forma tem que ser em nós. Há coisas que nós não podemos aceitar. Nós precisamos muitas vezes ficar indignados, nós precisamos rejeitar, nós precisamos tirar, nós precisamos abolir toda a raiz maligna e amar, honrar, respeitar aquilo que vem do Senhor e renunciar aquilo que é trevas, rejeitar aquilo que é mal, rejeitar aquilo que é enganoso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, nós não podemos fazer parte disso, porque se nós andarmos em trevas, nós não temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar era um lugar para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, e não para fazer um mercado, e não para ganhar dinheiro através daquilo, e não para vender os animais naquele lugar, não. Era um lugar que deveria ter honra, deveria ter respeito. Jesus, ele fica indignado com isso. Sabe, às vezes a gente precisa ficar indignado com nós mesmos. Não, eu não aceito mais esse pecado na minha vida, eu não aceito mais fazer isso, eu não aceito mais cometer esse erro, eu não aceito mais ter esse pecado de estimação na minha vida, porque Deus não ama isso, porque Deus não aceita. Remover, tirar da gente, ficar indignado com o pecado, não errar mais, não falhar mais, renunciar, remover, abominar, desprezar tudo que é trevas em nossa vida. Nós precisamos fazer isso, renunciar tudo o que é trevas, odiar o pecado como Deus odeia, mas amarmos a nós mesmos e ao próximo como Deus ele ama. Amar o pecador, mas não aceitar o pecado. Amar as pessoas, mas não aceitar os erros, não fazer parte dos erros. Diga para o seu irmão: nunca aceite o que Deus não aceita. Aceite apenas o que vem do Senhor, do teu Deus. Provérbios 6,16: as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Olha só o que Deus ele odeia: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações, e aquele que provoca contendas entre os irmãos. Deus odeia isso, Deus detesta isso, e da mesma forma nós precisamos fazer isso, detestar isso, renunciar isso, não aceitar isso de forma nenhuma. Olha só o que diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 16: pois eu odeio o divórcio. Quantas pessoas que estão aceitando a separação, aceitando aquilo que Deus odeia, e muitos dizem assim: não der certo com um, eu arrumo outro. Ou seja, estão vivendo coisas que Deus odeia, vivendo coisas que Deus abomina, e nós não podemos aceitar isso. Talvez seu casamento está ruim, está difícil, você não pode aceitar isso, você precisa lutar para que venha dar certo. Você não pode aceitar nada do que não vem de Deus. Tudo que Deus abomina, detesta e não aceita, nós também devemos abominar, detestar e não aceitar na nossa vida. Da mesma forma nós devemos odiar essas atitudes, mas se lembre, amar as pessoas e odiar o que é errado, odiar o pecado, não aceitar, não fazer parte disso. Talvez um casal está para se separar, nós não podemos odiar essas pessoas, nós precisamos amar essas pessoas, mas nós não podemos aceitar isso.
Nós temos que entrar em oração, nós precisamos ajudar, nós precisamos aconselhar, nós precisamos conduzir para que isso não venha acontecer, para que nós não venhamos a fazer parte do que é errado. Devemos fazer parte apenas daquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é você viver uma vida de amor, é você amar como Ele te amou. O que agrada a Deus é você viver uma vida de compaixão para com o próximo. O que agrada a Deus é você viver uma vida de generosidade, de obediência, de humildade, de perdão, de gratidão, de bondade. E para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Fale isso para o seu irmão: vença o mal com o bem. Aleluias. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você a vir bem pertinho do altar, que eu quero orar por sua vida nessa noite. Você que talvez entrou aqui com uma enfermidade, creia que Jesus Ele vai te curar.